Boa tarde a todos, bem-vindos a Descobrir a Vida, bem-vindos a uma forma natural de educar humanos. Enfim, chegamos a reunir todos os conhecimentos do mundo inteiro, todas as línguas possíveis, até hoje conhecidos, para podermos, enfim, avançar sem imposições, sem ter que obedecer a alguém, sem nos tirarmos limites, sem nos desrespeitarem, porque nós somos seres livres, é ou não é? Então parece que o adulto se esqueceu que um dia também foi criança. Pois é, e que essa criança um dia se torna adulta como ela. Então, isso é um facto muito importante que me trouxe até aqui. Eu sou a Yuri Rodrigues, sou angolana e portuguesa, e desde que eu sou pequenina que eu nunca entendi isto. E eu estou a descobrir a vida para perceber, enfim, o que é que impede o adulto de entender a criança. Sou formada no método Montessori, no método Waldorf, sou formada em métodos alternativos, todos os tipos imagináveis e possíveis, sou professora de Baby Yoga, sou coach, sou terapeuta holística e venho aqui então para vos ajudar no mundo da educação. Muito bem, vamos lá começar? Workshop sobre rotinas e atividades. Como é que isto tudo começa? Temos que entender as nossas necessidades naturais como ser humano. Que se a gente seja criança, que a gente seja adulta, nós temos todos necessidades. Temos a necessidade maior de todas e a base de tudo, fisiológica, comer, dormir, ir à casa de banho, beber água. Quem é que vive sem isso? Ninguém. Pois não? Ninguém vive sem isso. Depois temos aqui uma necessidade que é menor, que é fisiológica, mas muito importante também, que é de segurança. Se não temos ali vibrações que nós não queremos ter, como preocupação, como medo, como frustração. Então, nós quando preenchemos esta necessidade, nós estamos bem dispostos. Nós, quando preenchemos estas necessidades, nós estamos confiantes e seguros, ok? É tudo o lado material da vida, que nos permite dizer, vou avançar. E nós precisamos disso, sem isso nós não avançamos. Não avançamos para quê? Epá, ninguém quer sair de casa quando não tem muito dinheiro. Ninguém quer sair de casa quando não dormiu bem, certo? Então nós precisamos disto para podermos socializar bem e preencher esta necessidade da melhor forma possível. Precisamos também de uma boa dose de estima, isto é, de autoestima, de autoconfiança, respeito. Precisamos de acreditar em nós. Eu posso, eu consigo, eu mereço. É ou não é? Tanto para a criança como para o adulto. Aqui estamos a dizer que o ser humano é igual. Imagina, uma criança que não dorme bem. Yeah. É a base. Não dormiu bem, não comeu bem. Claro que vai sair birra. Ok, preenchemos isso. Agora imagina que essa criança não tem teto para viver. Essa criança não tem um sítio, uma escola, não tem um ambiente. Ela vai estar insegura constantemente, preocupada, vai sentir, vai criar traumas, vai criar situações de... Agora imagina que esta criança não tem uma comunidade, amigos, família que cuida dela. Essa comunidade faz bullying, racismo. Como é que esta criança se vai sentir? Sinceramente, é a mesma coisa, não é? O adulto e a criança. E a estima é a mesma coisa. Como é que eu vou avançar na vida sem eu acreditar que eu sou capaz? Estou sempre a depender dos outros. Faz por mim, pensa por mim, acredita por mim. Ah, porque eu quero o vestido da Frozen, estou a dizer que não tenho dinheiro. Mas eu não disse que a pessoa que tinha que comprar, eu tenho que desenvolver a minha própria autorrealização pessoal. E é graças à estima, é graças à socialização, é graças à segurança, é graças ao preenchimento das necessidades fisiológicas, certo? É mesmo muito importante. Porque quando eu digo à minha filha, tu queres o teu vestido da Frozen, olha, eu não tenho dinheiro, e por acaso não paras de me pedir coisas, isso aqui não vai ajudar nada. Agora, se eu disser à minha filha, tu para conseguires o que tu queres, tu tens que dormir bem, cuidar do teu ambiente. Então já está a emanar boas vibrações. Eu quero, eu consigo, eu posso. Eu já estou a viver aquilo que eu quero. Lei da atração. A criança já está feliz, já está a viver como se tivesse aquilo. A preencher as suas necessidades como se já tivesse o vestido. A cuidar do ambiente como se já estivesse dentro do vestido a fazer a tal Frozen. A socializar de forma agradável sobre isso. Sem ter que ser quebrada na sua imaginação, na sua vontade. E a dizer, eu sei, eu consigo, eu mereço, eu já tenho. E claro que pouco tempo depois a pessoa nem sabe como é que isto acontece, a criança recebe o seu desejo. É como aquela criança, não sei se vocês já viram, comenta aqui quem já viu, aquela criança numa revista, que vê uma revista, e isso é uma publicidade que passou há muitos anos, eu acho, e tinha uma bicicleta que ela queria muito, só que uma americana, criança americana, estava nos Estados Unidos, e ela não tinha possibilidades. E então ela pôs assim uma caneta
uma caneta vermelha, pôs um círculo à volta da bicicleta, e todos os dias ele punha a bicicleta até que cortou, pôs assim na parede, e todos os dias visualizou, e a mesma vitrine, visualizar. Muita gente pode pensar que aquela criança está a fazer mal da própria, que nunca vai conseguir aquilo que quer. Mas não, conseguiu. Porque continua a acreditar. E por quê? Porque preencheu isso tudo e foi capaz de chegar à realização pessoal. Então, aqui temos um lado muito espiritual, porque o ser humano precisa de ir ao encontro do que ele está dentro de si para conseguir, então, alcançar o sucesso. E nós vemos muito, quando a gente não consegue sucesso na vida, é porque nós não abraçamos isto. Okay? É muito importante qualquer humano ter a capacidade de preencher as suas próprias necessidades da forma que ele merece, não como o outro, o vizinho, a vizinha, o coach, não. Ele tem que ser capaz de preencher as suas necessidades. As necessidades podem ser preenchidas ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, do trimestre, do semestre e do ano. Então, por isso é que muita gente precisa de Natal na época de Natal, porque senão ficam doidos. 1 ano, 2 anos sem Natal. Como é que vamos ficar? Não estamos a preencher muitas necessidades para a relação pessoal. Estamos aqui a precisar de socializar. Precisamos também de uma época do ano em que precisamos sair, viajar. Precisamos de autoconfiança, respeito, que eu mereço as férias que eu paguei, eu consegui. Nessas férias eu vou ter o quê? Vou descansar mais. Então, nós podemos pensar, não é que temos que fazer tudo de uma vez. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que adoro descobrir a vida, né? Claramente, e eu estou sempre a fazer cursos. Atualmente estou a fazer 10 cursos. Eu já fiz uns 6 cursos desde janeiro, mas eu não faço os cursos todos de uma vez. Eu faço em função daquilo que eu preciso naquele momento e eu sei que o meu objetivo é fazer daquilo em 6 meses. Vou fazer 5. Se calhar vou fazer 2 de uma vez, porque faz sentido neste momento da minha vida. Mas estes são os cursos que eu sei que eu preciso para me organizar, para eu alcançar a minha relação pessoal, sem ter que ter problemas de estar cansada ou não estar cansada, ter dinheiro ou não ter dinheiro para comprar cursos, de ter que socializar. Estão a perceber? Então é muito importante a gente poder se programar dentro daquilo que nós somos. Como é que isso acontece? Antes de mais, eu queria vos falar um bocadinho da criança. Nós vimos aqui o adulto e a criança. Se vocês repararem, a criança tem uma necessidade fisiológica do movimento, né? Muito importante, que nós impedimos muitas vezes, mas é necessidade básica. É importantíssimo o que eu estou a dizer aqui. Deixem preencher essa necessidade básica, porque sem a base não tem a segurança, não tem o amor, não tem a estima, não tem a autorrealização, ok? A criança precisa de um lar, precisa saber onde é que ela vai. Isto aqui estamos a falar de rotina, basicamente. Aqui no amor é a mesma coisa. Precisa de amor, não de violência, seja qual for o tipo de violência. Okay? Precisa de amor, não de criar traumas. Não precisa de imposições, precisa de amor, de respeito. E assim ela vai respeitar, ela vai ser amada e vai amar, ok? E disciplinada, claro. Precisa de muita, muita estima. Ela precisa de saber o valor que ela tem. Pode ter o cabelo que ela quiser, pode ter o tom de pele que ela quiser, que ela é e ela tem, não é? E na realidade, ela precisa de perceber que ela é tão bonita quanto as outras pessoas, é que ela pode se dar amor a ela própria, ok? Minha filha gosta muito de cabelo loiro, por exemplo. Okay? Então a gente compra o cabelo loiro, ela fica ali a ver, ela começa a perceber sozinha, porque recebe amor, segurança. E a base da filologia é muito preenchida, ela sozinha vai percebendo que o cabelo dela, porque dizemos que ela é bonita, né? Ela sabe que é bonita, o cabelo dela é bonito, ela sabe que é. Ela já percebeu, ela gosta do cabelo dela, tem amor, tem segurança, já falei sobre isso, né? Então, ela sozinha, para ela própria, vai decidir que ela merece dar mais estima ao cabelo dela e não a peruca que ela comprou da Frozen, por exemplo. Okay? E já aconteceu também com o próprio pai, que é o amor da sua vida, vamos dizer, diga, olha filha, tu és muito bonita. E ela diga, não, eu vou buscar um espelho. Isto já tinha 3 anos e meio. Foi buscar um espelho e veio à nossa frente confirmar se era bonita ou não. Ficou a olhar para si. Ah, sim, eu acho que eu sou bonita. E ela que se deu essa estima de eu sei o que é eu sou. Okay? Então, isto é o eu sou. O eu sou. O eu sou é muito importante no mundo da espiritualidade. E começa desde a infância. A autorrealização, ela acontece quando isto tudo aqui é preenchido, ela acontece per si. Okay? Então, agora vamos lá. Como é que nós passamos isto para a criança, para entendermos os momentos da criança? Estamos a falar aqui de biorritmo. O biorritmo tem 7 momentos a serem preenchidos, tanto para o adulto como para a criança. Nós todos precisamos de um momento de solidão. Como eu disse, pode ser preenchido ao longo da semana, do mês, do trimestre, do semestre ou do ano. Por quê? Porque depende muito do nosso tempo de concentração. Já vamos mais detalhadamente sobre isso, está bem?
Então, a solidão, por exemplo, todos os domingos o adulto precisa de um momento em que ele está recolhido com ele próprio, por exemplo, vai à igreja, ou mesmo faz meditação, no meu caso, e fica num momento recolhido em que eu estou comigo própria durante muitas horas, porque foi esse momento do meu biorritmo que eu consegui encontrar e que até calha bem na minha rotina mesmo, para eu poder então ter várias horas dentro do meu tempo de concentração da adulta para fazer a minha meditação. Podia dividir isso em vários momentos durante a semana menores, ou então posso pegar no momento da semana e fazer mais, ou mais ainda, de vez em quando, 6 em 6 meses, posso pegar e fazer um retiro de uma semana só disso. Ok? Faz sentido? O importante é preenchermos essa dose, de uma maneira ou de outra, senão estamos mal. Orientação, precisamos todos de ser orientados. Como eu já vos disse, eu, por exemplo, estou sempre a fazer formações. Eu dou formações, faço formações. É muito importante manter o nosso conhecimento super mega atualizado, por exemplo. Mesmo se não for para nos especializarmos, mesmo se não for para descobrirmos coisas novas, para convertermos a nossa profissão. Eu, antes de estar aqui, era advogada, não tem nada a ver. Eu, antes de estar aqui, eu era supervisora do mercado de capitais, supervisionava fundos de investimento, sociedades de investimento, mercado de capitais, não tem nada a ver. Era tradutora, ok? E hoje em dia sou professora, educadora. Houve uma conversão, por quê? Porque esta dose de orientação para mim é muito importante, como todas as outras, e ela tem o seu valor e o seu lugar na minha vida, porque eu quero ser uma pessoa preenchida, ok? E dar o melhor de mim para poder ajudar os outros, no meu caso, que é a minha missão de vida, não é? Cada um a sua missão, mas lá está, quando tu preenches todas essas doses, tu consegues muito mais facilmente chegar até onde? Autorrealização, yes. Então isso quer dizer o quê? Sucesso na vida. Tu fazes o que tu amas, tu dás luz às pessoas, tu ajudas as pessoas e tu evoluís graças a isso. É o que todos nós queremos, certo? Bom, quem não quiser isso, melhor é recolher-se, olhar para dentro e verificar o porquê que não quer isso, não é? Muito bem, depois temos um momento de estimulação. É importante eu pegar no meu ambiente, eu mudar a decoração da minha casa, eu ir pegar e ir mexer na natureza. A estimulação pode ser feita com a natureza, pode ser feita dentro de casa. Por exemplo, o melhor exemplo para mostrar o que é estimulação é a televisão, que reúne tudo. A estimulação é aquilo que nos faz usar todos os sentidos ao mesmo tempo, ok? Ou pelo menos 2 ou 3 de uma vez. Então, muitas vezes vem depois da orientação, depois de eu ser orientado por alguém ou por alguma situação, eu quero pôr em prática o que eu aprendi, por mim próprio. Muito bem, depois temos a liberdade, que vem antes e depois das refeições, aquele momento em que quero estar livre de fazer as minhas escolhas. E a criança, como é que isso se vê? Ela tem um momento em que ela está eufórica, não podes fazer nada, senão vais quebrar ali uma emoção eufórica, que se não houvesse tantos gritos, que se nós não soubéssemos que a criança fosse cair a seguir e magoar-se, né? Nós até nem íamos impedir, mas apetece-nos, porque nós não sabemos o resultado. Mas isso é um momento de liberdade da criança. Eu não estou a dizer que temos de deixar com que ela se magoe, com que ela chore. Não, estou a dizer que nós temos que perceber, acolher, para melhor orientar. Que é isto, descobrir a vida também. Então, eu pego no momento de liberdade da minha criança que está a saltar em cima do sofá, ok? E eu, de repente, percebo que é esse momento de liberdade. Então, eu vou, no momento de orientação, orientá-la para ela ter atividades de liberdade, em que ela vai buscar coisas do seu ambiente e ela vai usar para viver o seu momento de liberdade. Então, por exemplo, em vez de estarem a saltar em cima do sofá, vão começar a fazer um percurso psicomotor, porque eu aqui já fiz esse trabalho. E não é só fazer uma vez, isso aqui é uma ciência, né? É um processo de 4 vezes, na realidade. Ok? Cada vez que nós fazemos, vamos isolando uma nova dificuldade para a criança conseguir fazer a atividade do início até o fim. Mas o workshop de hoje não é só sobre isso, né? Vamos passar então para esta primeira parte sobre as rotinas naturais e que nós precisamos de entender realmente qual é o biorritmo, que é a essência da criança, tá bem? Já percebemos que existem necessidades, não é? Esta pirâmide das necessidades, ela foi criada por Maslow. Maslow, ele já foi há muito tempo atrás, e ele identificou que os seres humanos precisavam de preencher as necessidades. Eu chego aqui e digo, olha, na realidade essas necessidades podem ser baseadas num biorritmo que todos os humanos têm, que são estas doses que têm que se preencher, e elas acontecem cientificamente. Por que cientificamente? Porque houve cientistas que já estudaram e observaram e fizeram as médias. É isso, cientificamente, ok? Já se aplicou, já se testou e já se obteve resultados positivos sobre estas coisas. Então, sim, acontece. E é graças a isto que a nossa sociedade funciona tão bem e que a escola funciona. Não é por acaso que tu vais ter, por exemplo, desporto à sexta-feira à tarde. Não é por acaso que vais ter história só naquele dia da semana e que vai se repetir na semana a seguir. Nada disto é feito por acaso.
A escola basicamente pega no biorritmo da criança e divide ao longo da semana. Okay? A sociedade pega no biorritmo do humano e divide ao longo do ano. E nós todos os anos queremos recomeçar aquelas atividades que a sociedade nos oferece. Okay? Então, isto é muito importante, porque nós temos isto, nós vivemos dentro disto, só que não é controlado por nós. Nós deixamos-nos controlar para quem criou isto por nós. Então, é importante nós pegarmos neste controle e nós decidimos por nós qual é o melhor nosso biorritmo e deixamos a criança fazer o mesmo, ok? Então, claro, toda a gente precisa de comunicar. Não estamos aqui a falar de socializar, que só acontece a partir de uma certa idade. Estamos a falar de comunicar, que vamos incluir a fala, a linguagem, a socialização, a articulação, estar. Existe comunicação não verbal, incluímos essa também, ok? Então, isto começa desde o nascimento, tá bom? Então, o bebê não fala, não articula, mas comunica. Okay? Então, é importante ele preencher isso dentro do seu tempo de concentração, que é pequenininho, do bebezinho. Okay? Eu, adulta, preciso comunicar muito. Aqui estou eu a comunicar. E preciso comunicar muito dentro do meu tempo de concentração, que pode ser muito mais alargado, né? Dependendo de como é que eu fui educada, claramente. Isso é que o resultado do adulto vem sempre de uma construção, né? Da infância, da criança. E hoje em dia, por exemplo, eu sou capaz de olhar para um adulto e perceber como é que ele foi construído. Yeah, houve construção, né? Agora, como é que ela foi feita? Isso é outra história. Pois, temos um momento de participação. Aqui é autocuidado, eu tenho que cozinhar por mim, eu tenho que fazer compras por mim, eu tenho que plantar, se calhar, a comida, eu tenho que fazer a minha cama, mas não é que eu tenho que, porque eu tenho por obrigação, é que eu tenho, porque o meu corpo pede. O meu biorritmo pede. Eu nunca vou ser feliz numa casa. Agora, imagina uma pessoa que nunca está em casa, nunca faz a cama, nunca cozinha, quando vai lá só para dormir, e de repente chega um Covid. Quando nunca participou na sua casa e de repente não tem mais nenhuma ajuda para fazer a sua caminha, fazer a sua almocinho, para lavar a sua loucinha, a sua roupinha, ok? E de repente tem que fazer isto tudo sozinho. Tem que entender a profundidade da coisa. Esse adulto que nunca fez não tem prazer em fazer. Ele sente um vazio, não sabe porquê. Não vai ser capaz de pensar as suas necessidades. Então é importante, porque e é isto que eu explico fora deste workshop, né? Quando fazem coaches comigo durante 4 meses, ou homeschooling, ou o ano todo, ou só as formações de cursos de rotina natural para os pais, de babás, eu explico muito isto. O do 0 aos 6 anos, a criança só pede isto quase. Se ela está sempre a tocar, a mexer em tudo e mais alguma coisa. Então, é só nesta idade, basicamente, depois para, que nós apanhamos a ter gosto por escrever, porque a finalidade do fazer, de participar é essa, escrever, falar e ler. Então, quanto mais eu cozinho, quanto mais eu me visto, quanto mais eu passo por mim, eu estou a fazer gestos psicomotores em que o meu cérebro e o meu corpo fazem uma... Ok? E eu, então, rapidamente sou capaz, então, o meu corpo não era capaz ao nascimento. Lembrem-se que o ser humano é um mamífero que continua a sua construção após o tempo de gestação, tá bom? Então, isso é muito importante. Nós não chegamos ao mundo já construídos, porque senão uma mulher não seria capaz de fazer um parto, certo? Então, isto vai se construindo, os pulmões, a visão, tudo vai se construindo ao longo das primeiras fases da infância. E aqui a participação, ela está implícita no desenvolvimento da criança, justamente, porque ela permite, eu vou fazer por mim próprio, e eu tenho gosto nisto, do 0 aos 6 anos. Se eu nunca fiz, o meu gosto de eu fazer por mim próprio é outro. É ficar sentado, é ouvir, mas não é eu vou fazer para participar no autocuidado. Quando é a base, a fisiologia, dormir, comer, tomar conta de si, é a base das necessidades, vocês viram há pouco comigo. Então, é muito importante. Por isso é que isto acontece na base da vida dos 0 aos 6 anos. Okay? É a base da construção do ser humano. Eu tenho que participar da minha própria vida. E eu vou à cozinha, eu abro, eu fecho. Por isso é que a minha primeira aula de cozinha com crianças de 1 ano é essa. Vou-te orientar na hora da orientação para tu melhor participares. Basicamente é quase isso até aos 3 anos. Eu vou-te orientar para tu melhor participares, eu vou-te orientar para tu melhor te estimulares no teu ambiente. Okay? E depois a criança tem movimento do corpo todo, dos 3 aos 6 anos. Já estou a saltar, a pular, a fazer o que eu quero. Eu quero coçar as costas, olha só como eu consigo. Maravilhoso. Quando era bebê, eu queria coçar, mas eu não conseguia, só conseguia fazer... Ok? Agora a criança já consegue, já pode ser livre totalmente. Então, claro que as atividades dos 3 aos 6 estão mais concentradas na liberdade, na imaginação também. A solidão começa desde o nascimento muito profundamente. O bebê
desde que nasce, tem momentos de solidão muito profundos, ok? Então, ele quando acorda, fica a observar. Okay? Antes de dormir, ele fica ali também a observar. Depois tem muitos momentos em que ele fica sozinho no tapete, ele precisa desses momentos. Eu lembro-me que a minha filha começou-se a sentar entre os 4 e os 6 meses, né? E as pessoas iam à minha casa, no momento da solidão da minha filha, que era o tempo de concentração, já vamos para daqui a pouco, era de 25 minutos, e então durante 25 minutos as pessoas tinham tempo de dar conta que ela estava ali e que continuava ali a brincar no tapetezinho dela, branquinho, no cantinho da sala, sentadinha. E às vezes ia para o chão, pulava, e eu não dizia nada. Estava à espera que o seu momento de solidão acabasse. E eu dizia assim, ela brinca. Ah, mas brinca sozinha? Tua filha brinca sozinha, assim. Imagina essas pessoas a voltarem a ver a minha filha depois, com 2 anos. Tranquilinha no seu cantinho. E o meu filho, que é o mestre dos momentos de solidão, porque já tinha este conhecimento, então foi mais fácil seguir os seus momentos de solidão, que são profundos. E basicamente eles brincam sozinhos, cada um no seu canto. Okay? Então, este momento de solidão permite-nos saber qual é o tempo de concentração real daquela pessoa, daquele ser humano. Então, é muito importante. Agora, não confundir com o momento à frente da televisão de estimulação, que está a fazer estimular todos os teus sentidos de uma vez só. Quer dizer, falta alguns, né? Justamente o toque, o cheiro, né? Está a fazer hiperestimulação de alguns sentidos, diria. E a estimulação. E acabamos, então, aqui com o nosso momento de imaginação super mega importantíssimo, que a imaginação permite a construção para as matérias escolares, ok? Isso é muito importante, matemática, sobretudo. Mas também criatividade, claro. Aquilo que é óbvio não pode dizer logo, né? Mas matemática não é óbvio, né? A imaginação permite-te isso. Não é fantasia, ok? Se tua criança um dia te dizer, olha, eu quero este vestido, e tu dizes, ai meu Deus, ou então começa só a falar de fantasia, né? A fada e o ursinho, sei lá o quê, da Páscoa, e o Pai Natal, aqui em casa, justamente, e essa dica que eu vos dizer, eles sabem que o Pai Natal é uma imaginação do homem, que alguém teve que imaginar e depois teve que desenhar, então teve que usar a sua imaginação primeiro, teve que pôr no papel, e não há outra maneira, até que for um vídeo, se for uma t-shirt, seja o que for que tu criaste, vais ter que pôr no papel, que seja uma roupa, vais ter que pôr no papel primeiro. Pois, então, tu tiras a tua imaginação para o papel e tu crias o que é a partir daí? A fantasia. Então, isto é um projeto importante no cérebro dos 3 aos 6 anos, tem que entender. E não dizer, é muito pequenininha, não entendo. Não entendo o quê? O que ela é capaz de entender, ela entende. Se ela não é capaz de entender, ela não entende, simplesmente. Agora, dizerem à criança a confundirem o cérebro de imaginação com fantasia e dizer que a fantasia é uma realidade, Pai Natal, neste caso, por exemplo, isto é confundir a criança e impedir essa construção natural, porque ela vai perder aqui muita confiança na vida. Okay? Espero que faça sentido. Aqui falamos sobre o biorritmo. Isto é um curso inteiro, 10 dias do meu lado, tá bom? Vamos continuar. Aqui temos um exercíciozinho. Eu adoro fazer as pessoas trabalharem. Bora lá, isto é um workshop. Ok? Então vais poder fazer do teu lado. Vamos imaginar aqui, temos uma rotina, né, normal. Eu acordo, eu tomo banho, eu lavo os dentes, eu como, eu preparo o meu lanche e eu preparo-me para ir para a escola. Então, quais são os momentos do dia que temos aqui? Quando eu acordo, eu estou com alguém? Estou sozinho. Espreguiço-me no momento tranquilo, que faz muito bem à saúde espreguiçar-se de manhã, ou ficar mesmo a olhar para alguma coisa, ou ficar no seu canto. É um momento de solidão. Tomar banho é um momento de participação, aqui também. Okay? O meio pode ser um momento de comunicação, em que nós comunicamos com a criança e aproveitamos para preencher essa necessidade, também essa dose de necessidade. E temos aqui, então, um momento pode ser de imaginação. Por exemplo, se eu decidir fazer disto uma atividade em que todos os dias a criança faz uma coisa diferente e pode imaginar e construir pratos bonitos, ou mesmo criar coisas que depois no seu lanchinho pode pegar e criar uma cabeça de um animal, por exemplo, pode ser imaginação. Mas é principalmente um momento de participação. Então, esta criança tem muitas doses de participação e outras que não estão a ser preenchidas. Ela já vai frustrada neste momento. Ela não é capaz de se vestir sozinha mais. Ela já fez isso sozinha, já fez isso sozinha, já fez isso sozinha. E onde é que está o resto? Se nós não combinarmos o resto, onde é que está a liberdade? Onde é que está a estimulação? Onde é que está a orientação? Onde é que está? Não está em nenhum lado. Então, esta criança já vai desequilibrada. Okay? Continuamos com a rotina da tarde, trabalhos de casa. Aqui eu recebo, se calhar, um pouco de orientação, depois da escola ter-me dado muitas doses de orientação e pouquíssimas de liberdade. Okay? Aqui também estou a receber comunicação, ok? Estou a brincar, imaginação, enfim.
Estou a plantar, cuidado, participação. Estou a comer, estou feliz, pode ser comunicação. E aqui vou para a cama. Não é? Então aqui ainda está a faltar algumas doses. Esta criança vai uma noite para a cama, sem as 7 doses preenchidas. 2 noites, 3 noites, 385 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Como é que vocês acham que ela vai estar com 6 anos? Ou mesmo com 3? Não está feliz. E consegue dizer, mas não consegue explicar. Está sempre aborrecida, está sempre de mau humor, faz birras, chora como se fosse um bebezinho ainda. E como o vizinho também faz, então é normal. Mas o vizinho também tem esta rotina que está desequilibrada. Okay? Então vamos lá com as atividades que a criança deve fazer dos 1 aos 3 anos para melhor preencher então a sua rotina. Em vez de estar só sentado na escola, ou em vez de estar só sempre a brincar, ou em vez de estar só sempre a estudar ou a relaxar, seja o que for, ou a ver televisão. A criança tem que ter doses de psicomotricidade, desculpem, diária. Aqui tens algumas atividades, puzzles, por exemplo, imitar gestos. Onde está a parte do corpo? Então, isto é de 1 aos 3 anos. Desenhar, à volta dos dedos, corridas, falar sobre as emoções, encaixar. Tem aqui outras transferências, muitas que são Waldorf, muitas que são Montessori e muitas que são simplesmente da psicomotricidade. Okay? Mas podem fazer yoga também para bebês. Vida prática, estamos a falar da participação. Okay? Então aqui estamos na estimulação. Atividades de estimulação, orientação e estimulação. Mas podem incluir também doses de comunicação. Quando a criança já foi orientada, já sabe se estimular sozinha, podem fazer com comunicação e imaginação, por exemplo, ou dentro do momento de liberdade. Então, atividades, momentos, são coisas que podem combinar muito facilmente. Tu só tens de saber qual é o teu objetivo, a tua intenção dentro daquela atividade. Okay? Então, vais isolar essa dificuldade. Ok, eu quero que a minha criança comunique. Fazer uma coisa que ela adora fazer, movimento do corpo. Pouco importa qual ela for, uma dessas atividades, tem que ser aquela que ela mais gosta, porque eu não estou concentrada nisto. Estou concentrada em comunicar e preencher essa dose. Então, vou ser feliz na comunicação, uma comunicação positiva, natural, feliz, maravilhosa, good vibes, okidoki. Eu vou me disponibilizar, eu adulto, naquele momento para preencher, porque nós já vamos ver o tempo de concentração. E aí, o tempo que eu tenho para me disponibilizar, se calhar não é muito. E se eu começar cedo, desde o nascimento, se calhar não preciso de estar sempre com ela depois de uma certa idade, porque a criança já vai fazendo isso tudo sozinha, certo? Ah, isto é uma maravilha, juro. Vida prática, participação, ok? Tomar conta dos brinquedos. Então, tem muitas atividades em que a criança pode aprender momentos de participação dentro da orientação, que ela depois vai usando sozinha. Já não precisa mais de fazer mal ou de um adulto para orientar. Então, imagina que eu digo, esta criança quer limpar, mas ela tem dificuldades para limpar, ela fica frustrada e, para além disso, não consegue. Então, vou trabalhar as emoções primeiro, e vários momentos de orientação. Vamos verificar isso quando acontecer, né? A continuar a ver se ela consegue aplicar ou não, ou se é necessário outra vez. Mas também, depois vou trabalhando também a vida prática em momentos de orientação. 4 aulas de vida prática que acompanham o seu desenvolvimento de tanto mês a tanto mês. Pode ser uma por mês, uma por semana, 4 ao dia. Tem que ver a criança, né? E depois, a idade da criança, sobretudo. E depois, então, essa criança, ela sozinha pode ter no seu ambiente aquela atividade que ela já trabalhou com o adulto e ela vai poder usar nos seus momentos de participação sozinha. E preencher sozinha seu momento de participação, porque ela tem tempo para isso. Nem que seja ao fim de semana, nem que seja durante as férias, ok? Momentos de relaxamento, são os nossos momentos de solidão, muito importantes, eu saber relaxar, para preencher as minhas necessidades, é mega importante. Aqui tens muitas atividades em que a criança pode ficar ali muito tempo a observar e a repetir os mesmos gestos, porque é nesses momentos que começa, quando elas repetem, é no momento de solidão. Eu estou a aperfeiçoar uma coisa que eu preciso de aperfeiçoar, que eu não consigo fazer, nem que seja fazer isto. E eu vou recomeçar. E muitas vezes o adulto vem, interrompe o momento tranquilo com ué, foste capaz, bravo! Como é adulto? Também interromper. Como é o tempo de concentração aqui a trabalhar nele, como é que nós fazemos com isso, adulto? Não pode. O orgulho teu do adulto, que tu queres ficar com o da criança, é um problema da tua infância. Não cria esse problema na criança. O que eu quero dizer com isto é que o orgulho, quem deve sentir é a pessoa que faz, e não o adulto. Porque o adulto terá que interromper um processo de autoconstrução que acontece nestes momentos de solidão, momentos de relaxamento.
em que eu estou-me a construir profundamente, a aperfeiçoar. Quando eu acabar isto, eu vou passar uma nova fase de desenvolvimento, vou parar de machucar, por exemplo, ou de rasgar quando eu sou bebê, eu vou passar a cortar com a tesoura e repetir e cortar tudo que eu vir à minha casa, se não tiver um ambiente preparado, para conseguir aperfeiçoar esse momento. E vocês vão ver quando isso acontece, quando a criança está assim. Entra, cuida no canto dela. Se ela souber que os adultos se interrompem, ela está meia concentrada. Se ela sabe que o adulto não interrompe, ela está super concentrada. Se tiver um ambiente preparado, ela vai logo diretamente ao sítio onde as coisas acontecem e vai buscar o que ela precisa com o material que ela precisa. Se ela não tiver ambiente preparado, vai fazer na escola, tem um ambiente preparado, né? Ainda bem, em algum sítio. Ou então vai fazer no seu ambiente em casa, cortar cabos, cortar várias texturas diferentes, porque a criança é um ser sensorial. Usa os seus sentidos, ele precisa de sentir coisas diferentes, de explorar. Então, quero tentar cortar madeira, mas também quero tentar cortar tecido, quero tentar cortar um cabo. Não vou tentar cortar, se calhar, até uma faca. Você ver, são vários materiais diferentes e isso faz parte daquilo que eu estou a construir em mim. Ninguém pode impedir isso. Quem tiver a impedir isso está a fazer o quê? A criar um reflexo de si próprio, a querer que a criança chegue onde eu já estou, sem ela ter o seu próprio caminho. Então, estou a tirar da criança a sua essência, estou a tirar da criança a sua genialidade, o seu potencial, que ela tem que ser o mesmo que os outros são. Okay? Só que os outros são todos os mesmos, porque eles têm posição. E quem é diferente é aquele que pode ter disciplina, porque tem uma rotina natural, pode ter respeito, porque tem uma rotina natural, que é dele. Porque desde a infância vai sendo orientado para se respeitar. E quando eu me respeito é do micro para o macro, eu respeito os outros, porque os outros também me respeitam, e eu respeito o meu planeta Terra. É maravilhoso o respeito de uma coisa. Então, menos relaxamento é isto. Banhos. Pá. O banho pode demorar o tempo de concentração da criança, sim. O banho, a terapia do riso. Das vogais. Epá, isso é maravilhoso para relaxar. Aqui tem muitas atividades que já tiveram que ler, né, enquanto eu estava a falar. Sensoriais, é importante de 1 aos 3 anos. Estas atividades vocês vão ter no grupo do WhatsApp também, a seguir este workshop. É só irem ao Instagram, tem lá o link de acesso ao grupo, entram no grupo e vão ter então estas atividades todas. Eu vou passar à frente. Atividade dos 3 aos 6 anos. Pré-escrita. Atividades lúdicas que a criança não se apercebe que está a se autoconstruir sozinha, sem nós termos que impor as nossas decisões, as nossas vontades, as nossas expectativas de adultos. Porque quando isso acontece, quando tu passa uma coisa que eu quero, tu não estás a fazer como os outros. Olha, pensa assim para olhar para ti. Trauma de infância. Depois olha para o teu sucesso e verifica se é um trauma, tá bem? Porque todas as pessoas traumatizadas, que é o que acontece mais, são pessoas que não conseguem alcançar o sucesso pessoal, não estão autorrealizadas. Alfabetização. Isto é maravilhoso porque inclui matemática, inclui leitura, inclui tudo, né? É tipo aquela coisa que constrói a cultura do ser humano desde a infância, né? Matemática, é super importante focarmos na lógica matemática. Um segundo, alguém decidiu fazer aqui obras num sábado à tarde. Eu, antiga advogada, fico já... Mas não, calma, agora estamos na educação, only good vibes. Yeah! Isso não, ninguém consegue ficar com a criança com más vibrações, não é? É importante mesmo. Quando a gente vê que não consegue, é porque o corpo está dando um alerta. Falta de autocuidado, falta de autocuidado. Daqui a pouco já não te amas a ti próprio. Daqui a pouco vai estar aí carente a pedir amor por todos os lados. Cuidado! Muito bem, matemática. Temos aqui muita coisa dos 3 aos 6 anos que é importante. Correspondências, tudo que constrói a lógica. Okay? Tendo em conta que música tem ritmo. Ritmo é matemática. Okay? Então, quem trabalhar muito na sua musicalidade está a trabalhar na lógica matemática. Então, isto são bases para depois a criança conseguir facilmente entender a lógica da vida, porque a matemática é isso, é lógica da natureza. Okay? Quem criou a matemática, este conceito, vamos dizer, são pessoas que estudaram a natureza, os filósofos da natureza. Platão, tá bom? Essas pessoas todas, Pitágoras, Tales, ok? Eles todos fizeram isso, eles conseguiram pegar da natureza as formas matemáticas que nós vemos aqui. Tu sem matemática, tu não vives numa casa com teto. Não vives, meu amor. Então, é importante a criança entender a lógica natural da matemática. Isso tem a ver com a maneira como ela é cuidada, o ritmo da sua vida, tá bom? O respeito da minha vida. Então, tudo interligado, é muito importante.
Porque se eu for quebrado no meu ritmo constantemente, e se eu não dormir o suficiente, eu não tiver autocuidado, eu estou sempre a levar martelos na cabeça para aprender, sobretudo na matemática, isso desde a infância. A ser martelada, porque 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, como é? Como disse, é lógica, meu Deus. Que se eu tiver banhado, vamos dizer, para falar um pouco francês, se je suis baigné, estiver assim mergulhado dentro disso desde a minha infância, dentro da lógica do ser humano natural, né? Isto aqui é canja, é diversão. E isto é dito de uma pessoa que fez direito, que adora matemática e dá reforço escolar de matemática até os 18 anos, e eu amo. Que há coisas que eu nem sei o que eu nunca fiz, mas não é problema, porque é descoberta natural. Então é isto que nós queremos que o ser humano faça, ok? Ele vai ao encontro de si, ele descubra naturalmente a vida, incluindo tudo que as matérias escolares são só coisas naturalmente que o humano é capaz de alcançar, seja quem for, com qualquer biorritmo, com qualquer deficiência, seja qual for, ok? Quem não perceber isto está a impedir o ser humano de ser ele próprio. Agora, não estamos a falar que vai fazer o mesmo ritmo do que o outro. Não estamos a dizer que vai fazer ao mesmo tempo do que o outro, né? Que tem que ser, tem que ser, tem que ser. Não tem que ser. O humano é um ser natural. É uma planta. A planta deste lado, pode ser mesmo a semente, pode ser tudo igual, mas elas não vão crescer igual. Não vão ter a mesma altura, não vão ter o mesmo brilho, não vão ter tudo igual. Podem ter regadas pela mesma pessoa todos os dias na mesma água. Vão ser diferentes na mesma. Então, é importante percebermos que o ser humano tem uma essência única, ok? E que isto aqui é uma base para cada um poder viver essa sua essência única. E estamos longe de viver ainda a base. Então, por isso é que eu estou aqui, porque eu já estive aqui, aí nesse momento em que eu não vivia essa base, ok? Que a minha vida é um caos. A única coisa que eu vivia é com os meus filhos na escola, ok? Hoje em dia, não. Eu vivo bem com eles, sem a vida deles. Eu estou atualmente na praia, porque é assim que eles gostam. Não tenho vontade de ir à praia, mas eles foram à praia com outra pessoa, todos os sábados, que eles gostam disso. Ok? Então, o que é que eu estou aqui a dizer? Eles são capazes de expressar o que eles querem dentro e criar a sua própria rotina, porque têm biorritmo, porque conhecem as atividades. Ok? Vamos continuar. Vida prática, continua até os 6 anos, como vos disse, um momento importantíssimo de participação do ser humano. Relaxamento também. Aqui a criança já é capaz de relaxar sozinha. Aqui a criança relaxa mesmo sozinha. Ela sempre relaxou sozinha, porque é o momento em que tens de ficar sozinha. Mas ela aqui pega e faz sozinha, fazer o tapete no chão, qual é o brinquedo, a quantidade de brinquedos, se é para brincar ou se é para repetir, para relaxar. Okay? Ela é capaz de fazer isso e ficar ali. Tu vês a criança fazer assim, com o golfinho na água. A criança não é parva, não é estúpida. Okay? Não vale a pena pôr um rótulo de uma doença nessa criança. Ela é normal. Como é que nós funciona isto tudo? É claro, claramente, a criança precisa de ter o seu sono completo. Então, nós temos aqui o sono por idades, ok? Então, imagina uma criança entre os 3 e os 5 anos. Eu não vejo isto acontecer em muitos países, porque justamente não há respeito dos biorritmos. A criança acorda muito cedo, deita-se muito tarde, porque andam a seguir o biorritmo do adulto ou da sociedade. Quando a criança, naturalmente, ela não segue o biorritmo da sociedade, a não ser que lhe obriguem. Existem muitas formas de obrigar, não é? Como, por exemplo, numa escola o dia todo, todos os dias da semana. Então, a criança pode naturalmente ir fazer o biorritmo da sociedade, ok? Então, ela vai seguir o tempo, vai seguir a natureza, a lua cheia, vai seguir, sim. Isto aqui é tudo explicado mais profundamente também nos cursos que eu dou, porque que a lua cheia tem efeitos no ser humano, cientificamente já foi provado. Então, isto aqui só são conhecimentos científicos, está bem? Que vem do Canadá, dos Estados Unidos, da Suíça, todos os países do mundo. Eu era tradutora também, e também traduzo latim, fiz muitos anos de latim. Então, basicamente, é só ir buscar a informação onde ela está, não é? E aquela pessoa que tem intuição, né, que vive da sua intuição, começa a aplicar nos seus filhos, vê que resulta, e depois, como foi o meu caso, quero aplicar nos filhos dos outros, então é melhor eu estudar, né, porque não se faz as coisas à toa nos filhos dos outros. Então, sim, já foi tudo provado cientificamente, e reprovado, e não há contradições, ok? A única contradição que tu possas encontrar de um país para o outro, as médias, ok? Há países em que vai ser mais do que isto, menos do que isto, mas a média geral é esta. E tu vês, e tu verificas. A criança que dorme menos de 9 horas, 1, 2, 3, 4 dias, um ano inteiro, ela não consegue absorver as coisas da mesma forma, está sempre cansada e exausta. E és obrigada a dizer, diz bom dia, diz boa tarde, responde, vou falar contigo. É esta aqui, que não dorme o suficiente. Simplesmente. A criança que dorme o suficiente e está habituada a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ela vai para a cama sozinha. Não brinca. Não estamos a falar de magia. Estamos a falar de respeito profundo.
pelas minhas necessidades, por quem eu sou, porque eu já sou humano, embora eu seja adulto. E eu já existo. Então, o eu sou está aqui. Então, aqui é o que acontece, tá bem? Então, temos de ter em conta. Por exemplo, esta semana o meu filho passou 2 noites a dormir 7 horas. Eu fiquei muito preocupada. Assim que alguém toma conta deles no meu lugar, eu digo logo, ele dormiu 7 horas, eu preciso dormir 10 horas a 12 horas no mínimo, é ele mesmo, né? Para estar bem disposto e feliz. Quando ele é um ser de comunicação, eu tenho 5 anos agora, é um ser de comunicação, então, se ele ficar aborrecido dentro das 7 horas mal disposto, ele vai comunicar mal, o adulto vai reagir mal, vai continuar a alimentar a má comunicação e estragou tudo. Quer dizer que a criança começa a fazer birra, começa a chorar, a cansar-se mais, a perder a capacidade de ver as suas emoções, a confundir, a dizer que não é capaz, para o adulto está a adicionar a dizer que tu não és capaz, olha só o que é que estás a fazer. Então, é horrível não preencher esta necessidade vários dias seguidos, está bem? Então, o que eu digo, a rotina não é uma coisa fixa, a rotina é uma coisa que o ser humano vai se adaptando, ela muda normalmente todos os 6 meses ou todos os anos, ligeiramente, quando acertamos, é só ligeiramente, de um dia para o outro não é a mesma coisa. Então, por exemplo, há dias em que a criança dorme às 8, há dias em que a criança dorme às 8h30, há outros às 21, às 23, e tu vais ver que todas as semanas isso vai se repetindo, afinal. Yeah. E então a criança continua, aquilo que a escola faz durante o dia, ela continua basicamente, ela sozinha em casa. Então, quando nós verificamos, epá, todas as segundas ela precisa dormir às 19 horas, sozinha e bem. Quando nós verificamos todas as sextas, precisa dormir às 22 horas e bem, e é feliz. E ela consegue equilibrar-se, encontrar o seu equilíbrio. Leva isto para a idade adulta, ok? E nunca vai se desequilibrar. Maravilhoso. Uma coisa acontece com a concentração. Então, aqui vou-vos mostrar 2 tabelas. Primeira tabela, até que apetece-me dizer no comments at all, porque este tempo de concentração é muito pouco. Isto é a tabela mundialmente reconhecida que crianças vão para a escola e para a creche. 1 ano, 5 minutos. 5 minutos é o tempo de concentração do bebê. Este tempo é o tempo de concentração do bebê estimulado, bem rotina natural. Então, isto é muito chocante para mim ver isto. Embora eu tenha aqui, fui buscar mesmo para poder-vos mostrar, não eu vivo dentro disto, eu nunca vivi dentro disto e choca-me realmente muito. Então, este é o tempo de concentração natural e eu vejo como isto. A minha filha, por exemplo, atualmente anda a receber aulas em casa com um professor que é convencional e tradicional. Para ele, ela tem 6 anos. O tempo de concentração dela é de 40 minutos. Vou puxar outra tabela. A minha filha com aulas comigo, qualquer sítio, o seu tempo de concentração é este. Quando é respeitada, quando preenche as suas necessidades. Então, a diferença entre estas tabelas é a seguinte. Aqui é uma tabela de rotina imposta. Os pais, a sociedade decide. Vais fazer natação essa hora, vais não sei quantas essa hora. Aqui é uma rotina não imposta. A criança vai se autodisciplinar, ela vai tendo seus momentos de concentração, ela vai fazer tudo na mesma. Ninguém está a dizer que essa criança não vai fazer o que a escola pede para fazer, o que a natação pede para fazer, ela vai fazer na mesma, tá bom? Ok? Então é importante percebermos isso, é que quando eu sou natural, eu vou em conta do que aquilo que me pedem na escola obrigatoriamente, ok? Só que eu vou fazer de uma forma bem mais bonita, prazerosa, também, ok? Então, é magnífico, ok? Então, é isso. Eu fui criança homeschooler e fiz escola, eu vivi os dois mundos. E hoje em dia eu quero só oferecer isto. E os meus alunos que estão aqui comigo a partir de 1 ano, 6 meses, pronto, mais 1 ano, vamos dizer mais. Eles têm este tempo de concentração, depois de 4 meses comigo, não isto. Então é importante percebermos que quanto mais natural nós somos, mais a criança nos realiza a nós próprios. Pela sua realização, nós sentimos-nos realizados. Porque ela vai fazer o que nós queremos muito que ela faça, mas sem preocupação, ao seu ritmo. E aconteceu mais rápido que previsto. Wonderful. Bom, então, bora acolher mais, porque é no acolhimento que nós obtemos resultados rápidos. Então vamos lá, como é que nós fazemos uma rotina? Nós pegamos nisso, Yuri. Tu disseste tanta coisa, falaste de biorritmo, falaste de necessidades, falaste de atividades, falaste de tanta coisa, concentração, sono. E agora, Yuri? Uau, vamos lá juntos, tá bem? Então, tens aqui uma rotina. Então, pões aqui o nome da criança. Rotina de Yuri, com 6 aninhos e 4 mesitos. Ok? E pegas e fazes, pegas no papel, vais ter acesso a isto, podes pegar nisto, fazes. E escreves aqui, então, o tempo de concentração da criança. Imagina que tens uma criança de, vamos lá imaginar, de 5 anos, ok?
vamos começar pelo início, né? A criança é pequenina, 15 a 25 minutos, pronto. Eu prefiro a idade dos meus filhos, mas pronto. Tu vais pôr então aqui 8h15, 8h30, 8h45, 9. Se não tiver espaço, são muitas folhas e não queres, não faz mal. Depois aqui, manhã. E tu sabes que é 8, 8h15. Então, uma atividade 8h15, 8h30, duas atividades, 8h45. E vais fazendo assim até o meio-dia. Tu vais preencher, sei lá, com mais de 10 atividades. E vais preencher todas aqui. Daqui a pouco vamos como é que fazemos isso. O importante agora é definirmos o tempo de concentração da criança. Quanto tempo essa criança tem de concentração? Não sabes? Faz uma coisa que ela gosta e vê. Observa. Quando é que começou? Observa quando é que acabou. Quando é que acaba? Ela está muito cansada, ou ela pede, porque tem essa autorização de pedir, ou ela chora porque acha que é esse o caminho, né? Ou ela se magoa porque ela nunca fez isso antes. Enfim, tanta coisa pode acontecer. E basicamente, tu sabes quando é que acaba. É só observar, né? Então aqui tu vais pondo, ok? Para quem não tiver mesmo nada, põe só a frente da televisão, então vê, yeah? Mas eu não gosto disso. Eu prefiro momentos de estimulação, de solidão ou de liberdade, que são os melhores momentos para verificar o tempo de concentração da criança. Deixa a criança livre e tu vais ver quando é que essa liberdade vai acabar, para tu saberes, ok? Então, é importante termos isto em conta. Aos poucos vamos fazendo isto, a criança vai concentrando mais o seu biorritmo. Então, imagina que ela nunca foi livre, então sempre a impor, já tem 8 anos. E tu dás momentos de liberdade agora para verificar se o tempo de concentração. Mas ela ficou livre 4 horas seguidas. Sim, mas ela nunca foi livre antes. Era uma carência que ela estava a criar, muito grande. Então, tu não podes considerar esse tempo de concentração como sendo dela. Não é superior àquela tabela, não pode ser, tá bem? Então, não pode ser mesmo. Não vou por esse caminho, mas o humano é igual, ok? Então, o que acontece é que ele não está a ser levado para o seu caminho da sua própria essência. Então, tu tens que eliminar os inúteis. Elimina todos os inúteis. Deixa a criança dormir o suficiente. Deixa ela perceber que todos os dias de manhã, todos os dias à tarde, ela tem um momento de liberdade, ok? Quando isso estiver instaurado, aí tu vais verificar qual é o seu tempo de concentração, tá bem? Então, já foi criada uma construção, que é o contrário que ela precisava. Então, tu vais ter que ajustar isto primeiro para começares a tomar nota cientificamente do seu comportamento, tá bem? Mas aqui estamos a falar de ciência, né? E é bonito de se ver que nós naturalmente podemos ficar no papel e só observando, estamos a ser cientistas e estamos a aplicar ciência de forma natural, porque a ciência é natural, né? E é isso que é bonito. Então, tu vais e fazes isso e depois vais preenchendo com as doses que tu vais observando. Então, a Yuri já deu uma tabelazinha a dizer que a solidão acontece normalmente nesse momento. Isso foram cientistas que chegaram a observar crianças também. Eu comecei a aplicar isto sem saber que era científico. Tu a dizer, eu não fiz porque era científico, eu fiz porque era o natural, e eu sempre fui em conta do que era o mais natural. Então, eu nunca estudei aquela forma alimentar natural das crianças comerem, BL, sei lá o quê. Até hoje não fui, porque os meus filhos já acabaram, mas eu fiz tudo naturalmente que as pessoas já me disseram. Porque eu, até hoje, os meus filhos comem como eles querem, ok? E já estão a comer com garfo e faca porque eles querem, mas passaram anos a comer. E eu não gosto de misturar porque eles não gostam, simplesmente eles não comem arroz misturado com ervilha, com molho, nananá, antes dos 4 anos. O corpo não está pronto para perceber uma mistura. O corpo quer perceber o que é arroz. Então, isso é a lógica natural, porque eu fui uma criança homeschooler e permitiram, então, criar a minha lógica natural da vida. Então, para mim é mais fácil descobrir a vida e implementar. Por quê? Porque eu confio em mim, porque eu preencho todas as minhas bases, as minhas necessidades e o meu biorritmo. E claro, então, que com segurança sigo a minha intuição e o natural. E depois vou ver, olha, tanto partilhar, né, desde 2018, afinal, olha um médico, olha um cientista, olha um grupo de cientistas que fez isso, olha um estudo sobre isso, olha não sei quantas, as pessoas vão partilhando comigo. Tu estás a dizer, afinal, já fez estudar. Ok? Então é importante vocês perceberem isso, que eu estou aqui a dar não mais coisas, mas quem tiver filhos com dificuldades, aplica isto naturalmente. Quem não tem muito dinheiro, mas quer o melhor para os seus filhos, sem querer aplica isto também. Quem tem sucesso na educação dos seus filhos, aplica isto. Independentemente do dinheiro, da sua religião, qual seja a dificuldade que encontrar no seu caminho. Porque o teu filho, com dificuldades ou não, ele te escolheu como mãe, como pai, por alguma razão. Porque tu, se fores o encontro do teu natural, tu vais aplicar educação natural. Então, tu vês isto em todos os métodos da educação natural. Por isso é que eu digo que descobrir a vida é uma reunião. Porque eu, sem querer, comecei a aplicar todos eles. Eu fiz Montessori durante muito tempo sem saber que era Montessori. Graças à rotina natural que eu estou a mostrar. Foi a primeira coisa que eu fiz quando a minha filha tinha 3 meses, para perceber o seu tempo de concentração. E se uma pessoa não preenchesse isto,
ela era carente no final do dia, ou começava a ficar doente, era pior, eu dizia, não estou a acreditar. Então, babá, diz-me lá, nessa rotina bem escrita, como está, até com foto que eu tinha dado, que eu vou-vos partilhar também no grupo, o que é que tu não preenchestes aqui? Porque a minha filha está carente, está a pedir a atenção da mãe. E eu, como era chefe de divisão, estava bem grávida. Os meus filhos são seguidinhos. Eu estava grávida do meu segundo, quando a minha filha tinha 3 meses. Graças a Deus eu descobri isso com 2 meses no tempo de licença, porque senão não estaria aqui agora, né? E como era chefe de divisão, eu chegava a casa muito tarde. Ela tinha que preencher as doses da minha filha, para a minha filha não ter que precisar de mim. Porque com isto preenchido, ela não precisa da mãe, ela precisa de preencher-se, ok? Qualquer pessoa pode preencher a criança, independentemente de ser mãe natural, ser uma babá, ser adotado, qualquer coisa. Mas tem que entender aquela criança, e isso é preciso observar durante o mês. Então, este trabalho vai ser um trabalho de um mês. Se vocês fizerem curso comigo, eu acompanho-vos durante esse tempo. Muito bem. E aos poucos vamos percebendo o quê? Aqui eu preenchi tudo, em função daquela tabela que eu dei. Estou a verificar, é uma previsão, não sei bem. Não pus nenhuma atividade. Mas eu sei que se eu estiver no carro e a criança estiver às 8 da manhã, ela vai estar a preencher esse momento. Eu sei que se eu estiver na avó, às 11 da manhã, ela vai estar a preencher esse momento. Se eu estiver no médico, às 10 da manhã, ela vai estar a preencher esse momento. Então, o médico, às 10, vai funcionar mulher com o médico às meio-dia. Porque nesse momento ele vai estar a saltar no consultório todo. Mas nesse momento ele vai estar assim a ouvir tudo o que lhe dizem para fazer. Eu quero receber orientação. Então, a escola funciona assim, a creche funciona assim, reparem. Eu chego à creche, aqui eu brinco, higiene. Depois recebo uma atividade de criatividade para fazer, né? Do it yourself, whatever, e faço. Estímulo como um ambiente. Depois é uma atividade de comunicação e de imaginação. Okay? Salto, pulo, brinco da princesa, da príncipe, ouvimos uma historinha. Okay? Depois vamos para o recreio. O creche funciona bem, porque segue o biorritmo da criança. Podes ter esse biorritmo onde tu quiseres. A criança pode estar doente no hospital, que seja. Então, isso é muito importante. Entendermos isso. Ao longo de alguns meses, vamos a dando conta que, afinal, cada dia preenche uma dose principal. Olha só, a semana tem 7 dias, as doses são 7. O arco-íris tem 7 cores. Eu não pus aqui até domingo, ok? Mas sim, é para fazerem até domingo, se quiserem isto bem feito. E não tinha espaço, simplesmente, no ecrã, para ficar assim, grandinho, fofinho. E então tu vais vendo que aqui em casa funciona mesmo assim, por acaso, eu pus aqui. Hora do dia de liberdade, segunda-feira, porque eu sei que eu estou a observá-los. Quais são as atividades que eu vou pôr aqui dentro? Eles é que decidem, neste dia sempre. Então, eles estão a chegar agora aos 6 anos, quase, vamos dizer. Então, daqui a pouco eles vão começar a escrever e a fazer isto no meu lugar, dos 6 aos 12, porque é o que eles precisam de fazer dos 6 aos 12, pensar por mim próprio. Já aprendi a fazer, agora vou adicionar o pensar, vou combinar os dois. Maravilhoso. E pronto. E então vou preenchendo e vou percebendo que afinal é um dia em que eu quero participar em tudo, fazer compras, cozinhar mais que os outros dias. As atividades, mesmo seja de cozinha, de matemática, também será na cozinha. Matemática será matemática, fazer compras, a gerir dinheiro, a prever a lista de compras. Estão a ver, né? Podemos incluir qualquer coisa dentro das doses, no momento em que ela seja preenchida dentro daquele sentido. E pronto, solidão, quarta-feira, é o dia em que nós estamos a observar muito a natureza, os insetos, temos que passar o dia fora de casa, eles aguentam 10 horas fora de casa. Andar, sempre um pouco, andam muito nesse dia, estão com eles próprios mesmo, no mundo deles, na natureza. E se eu não fizer isso, qualquer desses dias, eles ficam latentes, eles começam a pedir tudo em todos os dias, tipo, aqui ainda quero participar, ainda quero liberdade, ao mesmo tempo que eu quero solidão. Ok, então é muito difícil depois. Por isso é que é importante preencher tudo cada vez. E quando eu digo é eu com 5 anos de experiência, partilhar isso com outras pessoas, mais de 100 pessoas pelo mundo, brasileiros, cabo-verdianos, moçambicanos, portugueses, angolanos, ok? Que também estão a fazer uma coisa e funciona. Só para quem quiser que funcione, ok? Mas funciona para quem quiser. Então, eu estou aqui a representar outras pessoas, está bem? E lá está, a criança quando tem isto bem preenchido, pelo contrário, quando chega ao final do dia, antes de ir para a cama, ela começa a pedir e mostra que está a pedir o dia seguinte já. Então aqui já quer participar muito, no final do dia, segunda-feira, já vai lavar os dentes sozinha, vai não sei quantos, vai para o seu pijaminha, não. No final do dia de participação já vai estar a ficar muito tempo a solidão, antes de ir para a cama. Okay? Aqui também, se preencher bem, aqui na solidão já vai estar antes de ir para cá. Foi assim que eu descobri. Parece que estão a ver já o dia seguinte. Já fazem mesmo. E depois, então, se preencher bem. Então, este dia também é muito importante para o adulto. O adulto tem que estar
com as suas necessidades bem preenchidas, tá bem? Porque senão pode ser sempre um dia de muita má comunicação. Para mim foi difícil, acho que é um dia mais difícil. E a orientação, aquele dia, naturalmente, que eles vão buscar os livros de atividade, os puzzles com os números, com os alfabetos, eles vão buscar todas as atividades, fazem perguntas do porquê, do porquê, do porquê, do porquê, do porquê. Então, agora imagina que uma criança não venha com isso tudo de uma vez, próxima a ti. Okay? Ela vai seduzindo aos poucos, porque ela segue o seu biorritmo. Okay? É muito importante. Meus amores, eu queria, antes de dizer tchau, porque não é um tchau para sempre, eu queria muito mostrar-vos aqui como é que eu faço depois na prática, bem, para isto acontecer. Então, vamos pegar numa tabela Excel, uma folha branca, e também vou partilhar, para vocês poderem fazer as vossas próprias. Eu aqui já estou em modo coach, né? Já passei da fazer só para mim, para os outros também. Então já tenho aqui para muitas idades e todos em seis meses vamos mudando esta rotina. Ela dura depois durante 6 meses e o que se vem verificando até agora, porque a gente tem que fazer estatísticas, né? Isto não acontecia antes, só está a acontecer agora, então. A partir de agora temos crianças assim, já podemos começar a observar essas crianças e ver como é que elas funcionam naturalmente, ok? Então, a partir dos 3 anos já não é de 6 em 6 meses, se tem observado é de 1 em 1 ano. Ok, mas há sempre uma pequena modificação de 6 em 6 meses em que a criança adquire novas capacidades e ela vai, então, consolidar alguma coisa durante os outros 6 meses, a partir dos 3 anos, sim. Então, é muito interessante, estamos aqui a fazer esses estudos, temos aqui a base, nós estamos aí dentro do detalhe ainda, eu espero que daqui a uns anos, nem que seja daqui a uns 50, espero que seja antes, né? Mas a gente já tenha mais conhecimento, mais base de observação científica, para poder dizer concretamente qual é o tipo de criança, na sua atitude, na sua personalidade, no seu elemento, na sua numerologia de vida, na sua alma, na sua missão, no seu destino, tudo que completa o ser humano a todos os níveis, né? Que seja psicológico, porque há muitos perfis comportamentais da criança, há muitos tipos, aquela criança gosta de aprender ouvindo, escrevendo, enfim, tu tens que conhecer mesmo profundamente a tua criança, né? Quando nós tivermos isto mais determinado, a gente vai saber melhor como é que cada tipo, dos tipos, né? Porque cada ser humano é único, não dá para pôr numa casa, num cesto, encaixá-lo, não. Isto vai ser sempre uma base para entender melhor e ter empatia para aquele ser humano, ok? Então, estamos aqui a tentar mesmo funilar os comportamentos, os tipos, as personalidades, as missões, os destinos. E um dia, se calhar, vamos ter isso. Por enquanto, nós sabemos que o humano tem uma base, e a base é esta. Cada mãe, cada pai, cada criador vai ter o amor, o prazer de observar aquela criança, descobrir a magia daquela criança, como é que ela funciona, ok? Então, nós somos capazes de fazer isso até 15 crianças, nossos adultos, tá bem? Quanto mais nós tomamos conta de nós, mais nós temos capacidade de abraçar. Mas mais de 15 vais precisar de outro adulto. Mas tu tens capacidade de fazer isso a várias faixas etárias que tu quiseres, tá bem? Então, podes estar com um grupo de amigos, de primos, com crianças e observá-las todas e conseguir com que elas sigam todas ao seu biorritmo. Não há problema. Por isso é que as escolas funcionam bem, né? Então é isto, vamos pegar numa folha de papel, vamos observar as horas de sono, do dia, de noite, as cestas como é que funciona, sem sofrimentos, não é para sofrer, a criança fica doente depois da cesta, se a criança o quê, alimentação, se ela é só diurna, se continua a dar de comer a criança, não se dá de comer a uma criança depois das 8 da noite, coisa que eu nunca fiz com meus filhos, já são gordinhos, fofinhos e grandes. Nenhum sistema metabólico funciona durante a noite, então não dá de comer a tua filha durante a noite, não dá papa. Se o bebê quiser comer, dá. O bebê come de forma alimentar na mama, mas depois disso acabou. Tem que dormir durante a noite toda, seguida, profundamente. Se a criança desperta qualquer barulho, é que ela não foi no seu horário de dormir, ela foi depois. Então, qualquer criança que dorme profundamente é aquela criança que foi no seu biorritmo, na sua hora, e que ela começou a dormir e entrou primeiro na fase profunda do sono. Ninguém vai lhe acordar, depois é que vai para o sonho. Okay? Se tu impedes a primeira fase profunda do sono, que são as 3, 4 primeiras horas de sono, e vais diretamente para a segunda fase, deixando a tua criança ir para cá mais 22, 23, ela vai diretamente para a outra, do sonho. Então, tudo o que está acontecendo à volta faz parte do sonho. E aqui, sem querer, nós estamos a ajudar a criança a criar ideias, mecanismos, continuidades de coisas que nós não queremos que ela pense, porque ela está a absorver coisas enquanto está a dormir. Então, vai construir sozinha os seus pensamentos, até durante a noite, e nunca vai descansar. Isso tem acontecido muito, por isso é importante, por isso que eu estou aqui mesmo, mas, porque eu quero mesmo ajudar toda a gente, é importante nós percebermos a importância do sono, da alimentação, como é que funciona. Se vocês querem ir mais longe, eu estou aqui, e eu não sou a única profissional nessas áreas, então vai buscar o profissional mais perto de ti, que tu te sintas bem, por favor, mas faz, para tu bem, porque podes ter uma vida feliz, só que não sabes que podes, porque não fomos educados para sermos felizes, mas a felicidade é agora,
E eu decido ser feliz agora, porque eu mereço. Então, bora. Né? Então, pronto, eu vou pegar e vou fazer primeiro esta parte das observações, ok? Depois, se eu quiser fazer uma rotina com... E se eu faço a rotina do meu filho, eu tenho que combinar com a minha. Vou fazer a minha, vou fazer a do meu filho. Aqui, por acaso, fiz um copy-paste. A minha não é esta. Eu ainda não vou partilhar desta vez a minha rotina. De vez em quando partilho, mas nos stories, aqui não. E stories de Instagram, descobrir a vida, arroba descobrir a vida também, que é a nossa prática. Educar humanos é onde nós damos as formações e workshops. Então vais fazer a tua, vais ver como é que é o teu, como é que tu fazes, tu fazes tudo aquilo que tu queres, tudo aquilo que já fazes, tudo aquilo que já fazes, tudo aquilo que a tua cabeça já faz, ok? E depois então tu vais verificando, agora que já sabes isto, quais são os momentos do dia, vais pôr, ok? E aqui podes ir mudando as atividades, vais vendo se essa atividade funciona ou não, ok? Se há coisas que vocês podem combinar, se fores tu a fazer os gestos de manhã, combina, porque estás naquele momento com a criança, não precisas de estar no carro, porque não dá. Então, tu vais adaptar a tua vida, ok? Isso é aquilo que tu podes fazer com a tua criança. Agora, lembra-te, a tua criança precisa de ti na hora de comunicação, mas na hora de participação, não. Comunicação, sim. Se for participação, é porque ela foi orientada para isso. Então, na hora da comunicação, e precisa de ti na hora de mais nada. Comunicação, orientação. Porque ela escolheu-te a ti como pai e como mãe. Para tu seres o seu coach de vida. Não escolher outra pessoa. Então, qualquer escola, qualquer coisa que escolha, foste tu escolhes para os teus filhos. Aqui em casa, os meus filhos escolhem tudo, até os professores. Eu acho isso muito bom, porque eles não estão a ser, estão a construir o que é escolher. E eu estou aqui para orientar, dentro dos meus princípios de vida, né? Porque eles escolheram esta família, não escolheram outra. Muito bem, então, vai acabar, meus amores. Eu queria vos dizer o seguinte: tenham um vision board sempre. É importante vocês pensarem o que é que vocês querem na vida. Está a ver o meu. Para finalizar, eu queria vos dizer isto. Respeitar a rotina natural da criança é focar no essencial, na comunicação, na energia saudável, astral aqui em cima, nas conquistas, na estabilidade emocional da criança. Tá bom? Espero que tenham gostado. Um namastê grande para toda a gente. Um ótimo dia cheio de boas energias em cada lado. Um beijo grande no coração.